Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Desejo a vocês uma manhã de paz e de alegria na presença do Senhor, sabendo que é Ele que cuida da gente, é Ele que nos dá força, é Ele que nos dá coragem e nos desperta para um novo dia. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seus negócios, sua igreja, e que tudo que você tenha possa ser revestido da paz de Jesus. Graça e paz, como diz o apóstolo Paulo na saudação aos Coríntios. Estamos seguindo a carta de Paulo aos Coríntios. Essa carta é importante que fez muita diferença para cristãos no mundo inteiro. E sempre que eu posso, eu recorro a esse estudo, porque ele é importante para a gente conhecer o trabalho da igreja nos nossos dias atuais. Talvez de todas as igrejas do Novo Testamento, a que mais se parece com a igreja de hoje é a igreja de Corinto, cheia de problemas, cheia de dificuldades, cheia de relações que possam causar conflito, cheia de preocupações com uma espiritualidade meio que sem sentido. Enfim, tem uma série de coisas na igreja de Corinto que lembra muito a igreja dos dias atuais. E nós estamos seguindo essa série de estudos, começamos já no domingo passado, hoje é a nossa segunda aula, passamos da introdução e agora vamos entrar propriamente na análise do texto bíblico, no capítulo 1. Tudo que você precisa para estudar a Bíblia aqui, meu irmão, minha irmã, é de uma Bíblia. E se você conseguir baixar, quiser, é gratuito, você pode baixar a apostila que já está disponibilizada em nosso blog. O endereço do blog está aqui embaixo, você pode olhar nas descrições do vídeo e baixar e fazer o melhor uso que você achar desse material. Ele é um presente da nossa igreja para você. Então eu vou colocar aqui a apresentação para a gente acompanhar a aula de hoje. Nós estamos falando sobre a igreja para hoje. Esse é o tema do estudo da primeira carta aos Coríntios. E a aula de hoje vai falar sobre uma igreja para o nosso tempo, uma igreja para hoje. O que é uma igreja para o nosso tempo? Para o tempo dela, para o tempo em que ela existe, para o tempo em que ela está peregrinando, como disse o Clemente de Roma, como vimos na aula passada, né? Uma igreja para hoje, o que é isso? Como que ela funciona? Para a gente aquecer as nossas turbinas, vamos ler 1 Coríntios 1,10. Nosso estudo vai estar baseado no capítulo 1 da carta aos Coríntios. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Olha, meus irmãos, minhas irmãs, esse versículo deveria ser o lema de muitas igrejas de hoje, né? A falta de unidade da igreja era uma característica de Corinto, da igreja de Corinto, mas também muito característica hoje em muitas igrejas que não conseguem ter uma unidade e que se divide em partidos, em ideias, ideologias, autoridades e que acaba dificultando, inclusive, a convivência harmônica da vida em comunhão. Esse conselho eu daria para a nossa igreja, para todas as igrejas, para que a gente aprenda a viver em comunhão, em que as divisões, que elas existem, porque somos diferentes, temos diferentes modos de pensar, diferentes gostos,
Então, existem aí divisões, claramente, mas que essas divisões não sejam mais relevantes ou mais influentes do que a necessidade de vida em comunhão. A igreja ela ganha muito mais estando em comunhão do que fortalecendo as suas divisões. Falo isso porque a história recente da igreja é marcada por muita fragmentação. A própria característica da igreja nos dias de hoje é ser uma igreja fragmentada, é ser uma igreja plural, claro, mas com uma diversidade de ideias, de formas, de expressões que fazem com que os grupos distintos se tornem inimigos uns dos outros, ou inimigos de si mesmos, já que todos somos a Igreja de Cristo no mundo. Bom, gente, para a gente não demorar nessas considerações, vamos entrar na temática que nos interessa. Qual era o problema da igreja de Corinto? Era esse, a divisão. A igreja era dividida e a causa da divisão era a liderança. A igreja tinha alguns pastores que Paulo tinha deixado e outros obreiros que também se levantavam como cuidadores da igreja, que exerciam a ação pastoral na vida da igreja. E essa divisão ela causava problema na vida de comunhão, porque cada um só seguia a orientação daquele líder que ele confiava, que ele prezava ou que ele considerava como o líder da igreja. Vejam quantos grupos existiam em Corinto. O primeiro grupo era o grupo dos judaizantes, aqueles que defendiam a manutenção dos rituais judaicos. Para ser cristão, você primeiramente precisava passar pela iniciação judaica e manter os cultos, as formas, as expressões, as liturgias comuns ao judaísmo. O segundo grupo era o grupo dos carismáticos. Eram aqueles que defendiam o uso de dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo. E esse grupo era um grupo forte, porque eles se sentiam mais poderosos, mais ungidos, mais especiais do que todos os demais, porque supostamente eram dotados de capacidades especiais concedidas pelo Espírito Santo. Terceiro grupo, o grupo dos partidários de Tiago. Quem era Tiago? Aquele mesmo, meio-irmão de Jesus. Tiago ele defendia uma hierarquia da igreja. Havia essa ideia, né, dentro do movimento cristão de que a igreja deveria seguir uma certa hierarquia de autoridade, como era no Império Romano, no exército romano, em que as autoridades eram definidas pela hierarquização dos cargos. Os que mandam mais e os que são subordinados. Quarto grupo, os libertários. Quem eram os libertários? São aqueles que defendiam uma vida cristã sem vínculos com a instituição eclesiástica. Você pode seguir a Cristo, mas não precisa ser comprometido com a igreja local, com a estrutura da igreja, a estrutura eclesiástica. Então, são aqueles cristãos que defendem a ideia de que é possível seguir a Cristo sem pertencer à igreja, sem esse senso de pertença, de fazer parte do corpo de Cristo. O quinto grupo são os seguidores do apóstolo Paulo. Paulo era o evangelista, o pregador, o apóstolo dos gentios. Então, esses que seguiam Paulo também tinham algum problema,
porque eles se negavam a seguir qualquer outra orientação doutrinária que não fosse a do apóstolo Paulo. Esse grupo era um grupo grande também, era um grupo de simpatizantes da figura do apóstolo Paulo. Claro que Paulo era uma pessoa extraordinária e ele estava aqui falando para a igreja, dizendo que ele nunca tinha tido essa pretensão de ter um grupo só para ele, mas esse grupo existe, ele está lá dado. Eles se dizem seguidores de Paulo. E havia ainda o grupo dos gnósticos. Nesta carta, o apóstolo Paulo vai pela primeira vez lidar com este grupo. Quem era esse grupo? Eram aqueles que defendiam a profissão da fé, a declaração da fé dentro dos paradigmas que ensinava o pensamento greco-romano, principalmente o pensamento platônico. Os gnósticos eram seguidores das ideias dos estoicos e outros pensadores dos movimentos da época que propunham disciplina para alcançar o uno. Então havia grupos fortes dentro do pensamento ocidental, dentro da Grécia, né, onde Corinto se encontrava, grupos fortes de filosofia que praticavam uma espiritualidade ascética, a ascese. E o gnosticismo foi um movimento que trouxe essas ideias para dentro da igreja. Tornou-se um problema sério no segundo século. Um problema seríssimo, porque causou divisões, causou rupturas, desviou muito da mensagem do evangelho, provocou o surgimento de heresias. Enfim, o gnosticismo foi um problema muito grave. Levou muito tempo para ser afastado. Depois ele se tornou como um movimento independente, até mais ou menos o terceiro século, mas depois desapareceu. Não se vê mais vestígios daquele de gnosticismo que existia na época dos primeiros cristãos. Paulo lida com isso dentro da igreja. Então, esses movimentos divisórios, né, na igreja marcavam muito a vida de comunhão, porque quem fazia parte de um grupo não se relacionava com outro grupo. Igreja esquisita, né? Um grupo não falava com o outro, um grupo não se relacionava com o outro, e estava todo mundo ali dizendo-se membro da igreja de Corinto. Mas, gente, vamos resolver esse problema. Porque, embora essa igreja seja multifacetada e que seja possível acontecer aí diferentes grupos dentro da igreja e até muitas vezes pode se tornar uma coisa saudável, na verdade, essas ações, elas mancham a imagem do evangelho. Elas deturpam o evangelho de Cristo. Elas contrariam o evangelho de Jesus. E Paulo, então, vai dizer que essas pessoas que seguem grupos, eles poderiam fazer uma coisa melhor. Então, Paulo cita alguns desses líderes que são importantes e que deveriam suscitar movimentos mais amplos em favor do evangelho. Então, que lideranças são essas? Primeiro é o próprio apóstolo Paulo. A presença de Paulo na igreja deveria lembrar o serviço de missão, o trabalho cristão, de propagação da fé, de levar o evangelho àquelas pessoas que ainda não tiveram um encontro com Jesus. O segundo tipo de liderança era representado por Apolo. Apolo era um líder carismático e da confiança do apóstolo Paulo. Então, a presença de Apolo na igreja, como um dos pastores, deveria suscitar uma fé mais carismática, mais cheia do espírito, mais vigorosa, mais introspectiva, de maior busca do poder de Deus.
Terceiro líder que poderia servir como inspiração para a igreja de Corinto, Pedro. E olha que Paulo e Pedro tinham algumas divergências, mas Paulo sabia que Pedro representava para a igreja cristã em todo o mundo conhecido como uma autoridade. Ele era uma referência. Ele era alguém que tinha estado com Jesus, alguém que recebeu incumbências de Jesus, alguém que exerceu um ministério extraordinário e pagara com a sua própria vida um alto preço, perseguido, muitas vezes tendo que se exilar para poder preservar a vida. Enfim, Pedro, àquela altura, era uma liderança incontestável. E ele deveria lembrar esse exercício da autoridade sobre a vida da igreja. E, por fim, a pessoa de Cristo. Porque Cristo é o principal fundamento da igreja. Porque é em torno da pessoa de Cristo que se realiza a vida da igreja. A vida da igreja é marcada pela comunhão em Cristo. É nesta unidade, nesta união, que se fortalece a igreja de Jesus. A igreja é igreja de Cristo. Ela é corpo de Cristo. Ela é a comunhão dos santos em Cristo, como Paulo está se dirigindo à igreja de Corinto. Então, a solução para o problema da divisão da igreja seria construir relacionamentos em torno deste ensino de Jesus Cristo, que é a base de toda a vida cristã. A essência da mensagem do Evangelho é Cristo. Olha, gente, nós não seguimos uma doutrina, nós não seguimos uma instituição, nós seguimos uma pessoa, que é Jesus. Versículo 9, que foi lido na aula passada, lembra isso. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, gente, como afirma Dietrich Bonhoeffer no seu livro Ética, a igreja é o ser humano humanizado, julgado e ressuscitado para uma nova vida em Cristo. Olha que Bonhoeffer escreveu isso num conflito muito grande diante das pressões do nazismo. E ele entendia perfeitamente que a igreja da sua época, que era uma igreja dividida, porque tinha dentro da Alemanha nazista cristãos que defendiam o nazismo e cristãos que combatiam o nazismo. E eram todos cristãos. E Bonhoeffer vive esse conflito e afirma que, apesar disso tudo, a igreja é formada por pessoas que são seres humanos, humanizados por Cristo, como novas criaturas, vivendo a sua nova vida em Cristo em perfeita comunhão. Isso é ser igreja, tá bom, meu querido, minha querida? Vale a pena a gente lutar por isso. A igreja não tem lugar para referenciais humanos. Não existe esse negócio da igreja do pastor Irênio, da igreja do missionário fulano, do apóstolo Beltrano, do bispo não sei das quantas. Não existe isso. Existe igreja de Jesus. Se alguém diz essa é a minha igreja, está se referindo de uma forma equivocada sobre a comunhão das pessoas em torno da pessoa de Cristo. A igreja não tem lugar para outros referenciais humanos a não ser a pessoa de Jesus de Nazaré, aquele que se fez humano para que nós nos tornássemos tão humanos
quanto Ele é. Somente quando assumimos ter uma vida assim, desse jeito, identificada com Cristo, nos tornamos, de fato, seres humanos. É o resgate da nossa humanidade. A fé cristã é aquilo que tem o papel de nos tornar seres humanos. E seres humanos melhores, da melhor qualidade, da melhor espécie. O humano que se renova no humano Jesus, que não se envergonha de nos acolher do jeito que somos, como seus irmãos. Ok, meus queridos? Isso é bom a gente lembrar, não é? De que nós fazemos parte de uma grande família, a família de Cristo. Somos irmãos e irmãs de Jesus, pela fé que abraçamos no seu poder salvador. Glória a Deus por isso, né? Que bom a gente pensar assim. 1 Coríntios 1,5 diz, porque nele vocês foram enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento. É em Jesus. Olha, meu irmão, você que é da Igreja da Orla Oceânica, que frequenta a Comunidade Batista de Niterói, eu digo para você, você não é uma pessoa melhor por ser minha ovelha, mas porque você segue Jesus. E o meu interesse é que a gente, juntas, possamos seguir Jesus da melhor maneira possível, cooperando uns com os outros, fazendo com que o reino de Deus ganhe projeção no mundo. Então, a pergunta que eu quero fazer para você hoje é a seguinte: o que faz com que uma igreja hoje possa ser relevante? O que faz com que uma igreja possa ser relevante em seu tempo? O que pode fazer da nossa igreja uma igreja relevante para hoje? Primeiro, ela precisa ter uma mensagem centrada na cruz. A cruz de Jesus é o cerne da mensagem cristã. Paulo chama a atenção para esse fato e diz que essa mensagem pode parecer uma loucura, porque ela traz para nós a vergonha da escolha humana, que em vez de escolher a graça e o amor de Deus, preferiu crucificar Jesus. A igreja tem o dever de proclamar a mensagem que emana dessa vida de Jesus, rejeitada, desprezada, porque Jesus foi crucificado por causa do modo como ele escolheu viver. Para termos uma compreensão clara da mensagem e da vida de Jesus, nós vamos precisar de muitas lentes, de muitas leituras, de muitas informações, muitas delas vindo de outras fontes de conhecimento, como a ciência, quem sabe outros grupos, outras religiões, que nos ajudam a entender melhor a mensagem de Jesus. No verso 18, Paulo diz assim: a mensagem de Jesus é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Porque é aí que nós vamos entender melhor essa mensagem, tão confusa, tão cheia de mistério, mas que vai nos ajudar a entender a graça e o amor de Deus por toda a criatura humana. E é por isso que nós precisamos de todas as lentes, de todos os pontos de vista, de todos os argumentos, para que possamos entender melhor. Segunda coisa que pode marcar uma igreja para hoje, uma ação centrada no poder de Deus, não no poder do dinheiro, não no poder da fama, não no poder do TikTok, não no poder das redes sociais, mas no poder de Deus. A igreja depende do poder de Deus. Olha, gente, estou falando assim, mas nada impede que a igreja utilize redes sociais. A nossa igreja mesmo utiliza muito as redes sociais. Ainda precisamos melhorar nisso, precisamos nos aperfeiçoar nisso,
Mas nós usamos as redes sociais porque elas são instrumentos valiosos de comunicação da mensagem do Evangelho. E nós estamos aqui numa rede social, através do YouTube, para poder levar essa palavra até você. Então, meus irmãos, a igreja, ela age não por causa da sua lógica ou da lógica que rege o mundo, mas por causa das promessas divinas que estão contidas na sua palavra. O que motiva a igreja não são as suas realizações de poder, por mais significativas que elas sejam, mas os sinais da presença de Deus entre nós. Como Deus se manifesta entre nós, como Deus fala ao nosso coração, como Deus nos consola, como Deus nos fortalece, como o Senhor nos guia. É isso que marca a vida da igreja. É no poder de Deus que a igreja vai mostrar o quanto ela é relevante para esse tempo. E olha que coisa interessante, Paulo diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Não é pelo poder da igreja, não é pelo barulho que a igreja faz, não é pela autoridade dos seus líderes, mas é pela vida de dependência do poder de Deus que essa igreja desenvolve. Terceira coisa que uma igreja para hoje precisa, uma relação uns com os outros centrada na unidade. Igreja, meus irmãos, minhas irmãs, precisa aprender a viver em unidade. Olha, não é viver em uniformidade, porque ninguém precisa ser igual a ninguém. Nem eu gostaria que todos da minha igreja fossem iguais a mim. Eu acho que uma igreja assim seria muito chata. Você não acha, não? Mas graças a Deus somos diferentes. Temos uns aos outros, podemos curtir um pouco essa diversidade que compõe a nossa igreja. E é nessa diversidade da igreja que a gente precisa aprender a viver em unidade. A igreja é corpo de Cristo. Na medida em que cada pessoa é encorajada a assumir sua humanidade perante Deus. É assim que nós somos. Nós não somos ETs na frente um do outro. Não precisamos fingir o que não somos. Basta ser quem somos, humanos, do jeito que somos, não pessoas esquisitas, mas pessoas dotadas de humanidade. O que unifica a igreja não é uma doutrina, não é um projeto, não é uma hierarquia, é uma pessoa. É Jesus quem unifica a igreja. É pelo fato de que, apesar de sermos tão diferentes uns dos outros, temos uma mesma fé, a fé em Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Que todos, diz o apóstolo Paulo, estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Bom, gente, para a gente encerrar esse momento de reflexão da nossa aula de hoje, quero deixar um texto para nosso pensamento, o famoso para pensar. Olha que interessante essa frase. A iniciativa para se tornar uma igreja para hoje está no atendimento ao chamado de construir uma relação a partir de Jesus. Eu e você somos chamados por Jesus para constituirmos juntos e juntas a igreja de Jesus, dentro de uma relacionalidade. Porque o que marca a igreja não é os nossos cargos, as nossas funções, mas os relacionamentos que conseguimos desenvolver
uns com os outros. A igreja para hoje é uma igreja de relacionamentos, uma igreja comprometida com relacionamentos. E eu convido você a desenvolver esses relacionamentos uns com os outros na nossa igreja a partir da pessoa de Jesus. É porque temos Jesus no nosso coração, é porque amamos a Jesus, é porque cremos nos ensinos de Jesus, é porque nos esforçamos por praticar os mandamentos de Jesus, é que nos tornamos uma igreja unida, uma igreja comprometida uns com os outros dentro de uma relação, ok? Quero deixar com você um texto da Palavra de Deus para a gente meditar durante a semana e a gente se preparar para voltar na próxima aula e compartilharmos juntos esse conteúdo tão proveitoso que é a Carta aos Coríntios. Diz a Palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 30. É, porém, por iniciativa dele, não é minha como pastor, nem de nenhuma autoridade, nem de nenhum bispo, nem de nenhum papa, de ninguém, nenhum teólogo ou teóloga, de ninguém mesmo. É por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus. É por causa de Jesus que nós estamos em Cristo, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. São os valores que norteiam a vida na igreja. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, vamos colocar diante de Deus a nossa vida. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta aula de hoje, por este momento tão especial na vida da tua igreja, em que podemos aprender a importância de nos constituirmos como igreja de Jesus, como teu corpo na terra. Senhor, nos desperta para isso, para sermos mais comprometidos com os nossos relacionamentos, com as pessoas que compõem a tua igreja, e que nós possamos colocar a nossa vida a serviço do seu reino, a serviço do teu corpo, a serviço desse colegiado que é a igreja de Jesus. Muito obrigado, ó Deus. Dá-nos uma manhã de paz e de alegria na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Que prazer a gente poder estar junto. Olha, eu quero fazer um convite para você. Logo mais à noite, estaremos reunidos em nosso espaço, na Rua Doutor Paulo César, 150, bairro Icaraí, ali atrás do Instituto Abel. Você é o nosso convidado especial. Queremos compartilhar com você a mensagem do Evangelho, os nossos momentos de adoração, também momentos de comunhão e, claro, um gostoso cafezinho que nós vamos tomar juntos ali no nosso espaço. Você é meu convidado especial para isso. Olha, gente, nós estamos num período de oração. Nossa igreja tem orado pelo seu futuro. E essa série de estudos nos ajuda a pensarmos um pouco sobre a nossa condição de igreja. Estamos vivendo um novo momento, uma nova fase, um novo espaço, um novo campo missionário, e eu convido você a orar junto com a gente. Durante toda a semana estamos orando, e durante todo o mês estamos orando, e vamos concluir esse período de oração durante essa semana que se inicia. Então, logo mais à noite, no nosso culto, vamos ter um momento de oração muito especial, quando vamos tratar de interceder pela vida de nossa igreja. Vem com a gente, vem orar ao Senhor, vem caminhar conosco, ou como eu gosto muito de colocar nos nossos convites, vem seguir Jesus com a gente. Deus o abençoe, Deus lhe dê uma manhã de paz e de alegria na presença do Senhor.